Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Quinta-feira, hein? Já é quinta-feira. Rapaz, já deu aquela baixada na adrenalina? Já deu aquela tranquilizada em toda a situação pós-Libertadores? Eu confesso que hoje ainda estava vendo algumas coisas ainda, aquelas narrações da zoeira que eu acho muito legal. Estava dando uma olhada ainda em algumas coisas da classificação do São Paulo, até porque estamos em meio de semana de Libertadores, meio de semana de Copa, né? Então a gente acaba ficando ligado aí em tudo, inclusive hoje saiu o adversário do São Paulo Futebol Clube. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar também, tempo seco, vamos falar também em relação ao próximo adversário do São Paulo, um pouco da política, vamos falar sobre Luizão. Tem possibilidade desse jogador retornar ao São Paulo? Vamos falar também sobre o Rafael Tolói, se já tem expectativa de estreia, e claro, sobre o Mailton, que está chegando. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor, porque a pauta recheada hoje, viu? Vamos começar sobre a política do São Paulo, porque saiu uma informação hoje que o Carlos Belmonte pode não terminar o seu cargo como diretor de futebol. Já era esperado que o Carlos Belmonte, no final do ano, não fizesse mais parte deste cargo, até porque ele pretende se candidatar ao cargo de presidente do São Paulo, por isso ele vai precisar deixar o cargo de diretor para fazer a chamada campanha. Lembrando que Carlos Belmonte é uma peça muito importante em relação aos conselheiros aliados de Júlio Casares. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe também que a situação entre eles não está das melhores. Estão rompidos aí já faz um tempo, ou pelo menos, se não estão rompidos, dá para ver as rusgas aí acontecendo. História do Boca de Farofa, história do vazamento do que o Henrique Carmo seria emprestado pelo Belmonte de graça e foi o presidente Casares que não deixou. Enfim, tem alguns pontos que acabam mostrando que eles já não conversam mais a mesma língua. Por falar nessa história, não sei se vocês perceberam, mas às vezes eu fico pensando que algumas coisas são devidamente estratégicas, são devidamente encaixadas. Vamos lá. Saiu logo depois do jogo contra o Sport a história do Henrique Carmo, que seria emprestado pelo Carlos Belmonte de graça, e quem interveio foi o Júlio Casares. Logo depois, sai uma foto do Júlio Casares abraçando quem depois do jogo? Isso mesmo, o Henrique Carmo. Será que realmente não foi nada orquestrado? Será mesmo? Será que não teve nada a ver? Eu acredito que, se não foi devidamente orquestrado, foi um aproveitamento de oportunidade. Porque teve a oportunidade de fazer uma foto, por que não fazer uma foto com aquele que eu evitei que fosse emprestado pelo diretor Carlos Belmonte, que já não é mais tão meu amiguinho assim. Não sei. Eu penso que, se não foi tudo arquitetado, as oportunidades apareceram e o Casares, como um bom político, que vem se mostrando político, que você entenda, político, acabou aproveitando essa brecha. É o famoso beijar a criança para foto na época de campanha eleitoral. Se ligou? Bom, mas a gente sabe que o Júlio Casares não pode sair para candidato à presidência. Então, Carlos Belmonte deve estar aí à frente, sem o apoio do Júlio Casares, até porque eles estão de mal. Vamos saber até quando, não é mesmo? Uma outra situação, o Júlio Casares avisou não, né? Comunicou, informou que o São Paulo deve usar a camisa de número 3, aquela camisa polêmica. Por que polêmica? Porque ela faz homenagem ao Rogério? Não. Mas sim porque a minutagem da falta está errada
E aí a diretoria do São Paulo diz que não é quando o Rogério faz a defesa, é quando o Gerrard pega a bola para cobrar a falta do Mundial 2005, que o Rogério faz aquela defesa espetacular, que parece que também está errada a minutagem, enfim. O São Paulo deve estrear essa camisa, que é muito bonita, está tendo uma procura muito bacana, no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele fez esse anúncio, não é? Mas também ele anunciou que o São Paulo fez mais um empréstimo. Olha que legal, hein? Aquele empréstimo de 50 milhões foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo. Diz que está tudo dentro dos conformes, tudo dentro do tal do FIDIC, que eu não acredito. Mais uma vez eu falo aqui para vocês, para mim essa história do FIDIC é um negócio, é um conto da carochinha. Eu não acredito nisso, mas está tudo certo. É uma opinião minha, tá? Eu não consigo entender e também não acredito que ele deva estar sendo devidamente respeitado, até porque se tivesse realmente sendo respeitado, algumas coisas não estariam como estão. E a gente precisa lembrar que esse empréstimo foi pego apenas para fluxo de caixa. O São Paulo Futebol Clube hoje tem uma dívida de quase 1 bilhão. Quando o Casares assumiu, era de cerca de 400 mil reais. 400 mil reais. Quase 1 bi está essa dívida, se já no próximo balanço não for ultrapassado essa dívida. Enfim, vamos falar de campo? Vamos falar de bola, que é melhor? Melhor, né? Hoje sai o adversário do São Paulo na Copa Libertadores, nas quartas de finais. Pode ser LDU, que joga em casa, ou Botafogo. E se passar Botafogo ou LDU, o São Paulo tem contas a acertar com esses dois times. O projeto Vingança do São Paulo começou nesse mata-mata da Libertadores de 2025. Primeiro, nós vimos o São Paulo se vingar do Atlético Nacional pela competição de 2016, quando o São Paulo foi assaltado, operado, sem anestesia nos 2 jogos, certo? Então, a primeira vingança estaria concretizada. Se passar a LDU, nós temos contas a acertar da Libertadores de 2023. São Paulo foi eliminado nos pênaltis pela LDU. Se vier o Botafogo, nós temos contas a acertar da eliminação da Copa Libertadores de 2024. Independente de quem venha, se vier o Botafogo ou a LDU, São Paulo tem contas a acertar. E a pergunta que eu faço para você, com quem você quer acertar as contas primeiro? Com a LDU ou com o Botafogo? Eu, honestamente, espero que seja a LDU, porque a LDU é um time hoje que tem apenas a altitude e não tem um bilionário com atitude, que é o John Textor. Se o Botafogo passar, vai que esse homem resolve fazer contratações aí meio esquisitas, e aí a gente pode se dar mal, né? Enfim, deixa nos comentários aí. Desculpa pelo travamento, né? Eu estou tentando de todo jeito aqui, o Wi-Fi não está muito legal, não sei se o som está legal. Tem dia que de noite é escuro, mas nós vamos indo, né? Bom, vamos falar sobre Luizão. O zagueiro Luizão, livre no mercado, saiu do West Ham. Pode retornar ao São Paulo? Existe uma possibilidade desse meio de Cotia voltar para cá? E a resposta, para te surpreender, não vou te surpreender. A resposta é não. Não existe a possibilidade no momento do jogador, o zagueiro Luizão, retornar ao São Paulo. Ele deve ir ao futebol do mundo árabe, ganhar dinheiro, mas é um jogador que ainda é novo, poderia ser melhor aproveitado no mercado europeu, mas, por algum motivo, ele não deu certo no West Ham, não teve o empresário dele, ou ninguém conseguiu mais arcar com propostas, e o Luizão deve ser reforço do futebol árabe, deve jogar para o lado de lá. Enfim, queria saber de você, valeria a pena fazer uma investida no Luizão? Se ele viesse, São Paulo teria aí um corpo de zagueiro bem, né, bem dado aquele upgrade. Aí o São Paulo teria 6 zagueiros podendo fazer o trabalho de titulares e reservas, né? Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Rafael Tolói, tem aí o Sabino e teria o Luizão. Mas, por enquanto, não existe a menor possibilidade. Até porque também o São Paulo
parece que vai se dar como satisfeito na janela. Vai continuar no mercado observando, mas não deve fazer nenhuma investida a mais. O Carlos Belmonte, o diretor de futebol, juntamente com o senhor Rui Costa. Pelo menos ele ainda é diretor de futebol. Por falar em Rafael Toloi, o Rafael Toloi, que pode estar à disposição para ser aproveitado nos jogos na próxima semana. Há uma pequenina chance dele estar entre os relacionados no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, 8h30 da noite. Mas é bem pequenininha essa chance. O que a gente sabe que deve acontecer é que na próxima semana ele deve estar disponível. Quem pode estar disponível já domingo e dependendo da documentação, já no banco e podendo jogar, é o Ailton, o jogador que vem da Chapecoense, vem do Metalist, perdão, ele vem vem jogando, ele vem atuando pela Chapecoense, então ele está bem fisicamente, jogou no último domingo, o próprio Mailton acabou fazendo o seu, como eu posso dizer, fazendo o seu próprio anúncio nas suas redes sociais, não é mesmo? Um amigo repostou lá o rumor dele, que Deus abençoe a gente nessa nova empreitada, enfim, aquela coisa toda, acabou sendo aí o jogador que o São Paulo trouxe para lateral direita. Ou seja, pode estar disponível, depende da documentação. Ele pode entrar em campo no domingo e ser apresentado aí na segunda ou no máximo na terça-feira. Até porque na próxima semana, São Paulo com a semana livre, é semana de Copa do Brasil, o São Paulo já não está mais na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, sempre bom lembrar, mesmo. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe mais uma vez pelo travamento, desculpe pela questão do áudio, mas eu não podia deixar de não gravar um vídeo hoje para vocês. Bom, obrigado, gente. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, valeu demais.